aqui na nossa EBD online. Bom dia, irmãos que estão conosco em nossa EBD online. É um prazer recebê-los mais uma vez aqui para nós começarmos a nossa EBD. É uma alegria, nós aqui da Igreja Presbiteriana da cidade de Belford Roxo, estar com vocês hoje aqui. Hoje a gente repete o que fizemos na semana passada, quando, além de nós que normalmente estamos aqui, fazemos a EBD, hoje a gente tem duas irmãs muito queridas da nossa igreja também conosco, e o nosso seminarista João Mateus, nossa irmã Lucimar, nossa irmã Valquíria e nosso seminarista. Eu quero começar agradecendo a Deus pela vida delas, pela vida do nosso seminarista, e vamos orar então para a gente começar. O João vai estar orando e Lucimar e Valquíria vão estar dando uma palavra aí de inicial, e a gente vai logo depois ler o texto para a gente poder começar a nossa EBD. Bom dia a todos, graça e paz. Vamos orar, vamos falar com Deus, pedindo a iluminação do Santo Espírito para leitura e estudo da palavra. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pela noite de sono, nós te agradecemos por acordarmos mais esse dia, mais essa manhã, um belo dia, um dia lindíssimo, para, Deus, louvar e engrandecer o teu santo nome, mesmo de forma virtual, distantes fisicamente um do outro, mas podendo agora desfrutar da riqueza que é a tua palavra, desfrutar da grandeza que é a tua palavra, Deus, que edifica a nossa vida, que fala aos nossos corações. Deus, nós rogamos a iluminação do teu Santo Espírito para que abra o nosso coração, prepare o nosso coração, prepare o nosso entendimento, não somente de nós aqui que estamos participando da live, mas de todos que estão participando também, assistindo, interagindo nesse momento com a gente. Então, abre o entendimento de cada um, fale ao coração de cada um, Deus, que a leitura da tua palavra, Deus, e a meditação acerca dela possa fazer com que a gente cresça, Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Eu sei com a Valquíria, com a irmã Valquíria, com a irmã Lucimar, com o pastor, sei com a minha vida nesse momento, com cada um que está participando já nesse momento da live, com cada um que ainda vai assistir em outro momento essa live, que o Senhor nos edifique, que o Senhor edifique a igreja, a tua igreja, ó Deus, através da tua palavra. Se nós oramos a ti, agradecemos no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Vamos lá. Bom dia, igreja. Estamos muito felizes de estar participando da Escola Dominical. Bom dia para cada um de vocês, Lucimar, pastor, João Mateus, e para todos da igreja que estamos juntos nessa manhã falando de um tema tão rico, tão atual, né, para a nossa vida, que vai servir de crescimento para a nossa vida, fortalecimento para a nossa família nesse tempo que a gente está vivendo de desvalorização dos princípios de Deus, né? Que o povo de Deus é aquele que realmente anda pelos princípios do Senhor. Bom dia, irmãos. A graça e a majestosa presença do Senhor esteja com todos nós. Bom dia, pastor. Bom dia, João. Bom dia, Valquíria. Bom dia, igreja querida, que nós estamos assim, morrendo de saudades. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês, cada um que depois vai ouvir a live, né, no decorrer da semana. Que essa palavra, como serviu de edificação para nós enquanto estávamos estudando, que sirva para vocês, que nós possamos estar melhorando mais e mais, e que a palavra do Senhor nos torne cristãos autênticos, vivendo num mundo tão conturbado, mas que saibamos entender que nós hoje somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e temos que fazer diferença na nossa sociedade. Deus esteja presente nesse estudo nessa manhã. Microfone, pastor. Algum tempo estudando a Epístola de Paulo aos Colossenses. Para a gente é sempre uma riqueza imensa. Essa parte que nós começamos na semana passada já é uma parte mais prática, mas que nem por isso
deixa de ter um cunho teológico muito profundo. E o que eu recomendo que a gente possa começar lendo o texto. O João, que ainda não falou ainda, vai poder aí ler o texto e logo depois a gente pode começar a falar sobre esse texto. Fiquem bem à vontade, Valquíria, Lucimar. Esse ambiente é completamente diferente do que a gente estava acostumado até antes da pandemia, mas nós nos reinventamos. Sei que vocês têm já navegado nessa praia enorme da tecnologia. A Valquíria aí está num desafio aí de 21 dias de leitura da palavra. Lucimar aí nas lives diárias com a Federação de SAFs. João, eu e você nem de perto estamos fazendo o que elas estão fazendo na internet. Elas já estão aí todo dia, meu amigo. A gente acha que elas estão todo canal dia. Do YouTube, tudo. Canal no YouTube, podcast, oração da federação, todo dia. Então, a gente que tem que estar nervoso está com elas. Com certeza, com certeza. Vamos ler, irmãos. Dá tempo aí para vocês abrirem. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 18. Né? Como o pastor falou, é uma parte mais prática da carta. Paulo já fundamentou a ética cristã, já deu fundamentos, que é principalmente o fato de estarmos unidos em Cristo, ligados com Cristo, né? Nós, por conta disso, temos nossos deveres enquanto família, enquanto cidadãos, enquanto empregados, enquanto patrões. Então, essas questões aí Paulo começa a tratar aqui, já um pouco antes aí tratando também de outras questões mais práticas que dizem respeito à relação mútua entre cristãos. Então, o texto é espetacular, muito parecido também com a carta de Paulo aos Efésios. O pastor tem falado sobre Efésios, falou sobre Efésios. A gente tem falado sobre a semelhança entre essas duas cartas, até porque são situações ali muito parecidas. Então, vamos à leitura do texto. Acredito que todos já tenham encontrado. A partir do versículo 18 do capítulo 3 da carta aos Colossenses, diz assim: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. E até o versículo 1 do capítulo 4. É uma nova sessão que inicia-se. A gente percebe que, mais prático do que isso, Paulo não poderia ir mais direto. Observem, gente, que Paulo repete essa lista de deveres familiares em outras epístolas. Essa lista não é única. Talvez ela seja a mais recente. Se você observa o texto bíblico, um dos critérios, do princípio que estabelece para a antiguidade de um texto é quanto mais curto ele é. E se você olha para as outras listas de Paulo com relação aos deveres familiares, essa é a mais longa. Essa é a mais longa. Isso nos leva a acreditar que ela sofreu mais alteração, houve mais acréscimo. Paulo já havia falado sobre esses deveres familiares em outras epístolas, em outras cartas, e aqui ele volta a esse tema, mas ainda relabora alguns temas, acrescenta outros temas que estão relacionados à família,
mas não apenas a família, mas também os deveres sociais. Porque quando a gente vê aqui, nós vemos que o texto ele também inclui o relacionamento dos servos com os senhores. E diferente, antes que alguém pule da cadeira e comece a gritar falando Paulo, escravagista, Paulo, totalmente retrógrado, reacionário, Paulo ele não estabelece nenhum princípio de haver uma revolução social. Ele simplesmente trata as questões de acordo com a ética e a cultura e o modo em que as coisas se operam na sociedade que ele está presente. Não é que ele legitime qualquer tipo de relação de escravidão. Ele simplesmente não entra nessa questão porque o âmbito em que ele está tratando é de haver relações cordiais, independente de que você ocupe ou a posição de servo ou de senhor. Porque ele vai estabelecer aqui, em Colossenses, que a relação entre os irmãos, entre as pessoas, não é de servos e senhores, mas de irmãos. Parece que ele não entra numa relação de quebra com essa cultura, mas sim, ele não ataca frontalmente, mas ele ataca esse sistema de castas, entre aspas, quando ele diz, olha, a relação que vocês precisam ter é de irmãos, não é mais de senhor e servo, não é mais de pai, filho, marido e mulher. Ele vai estabelecer outros princípios para isso, que é o que a gente vai ver aqui. Pastor, já pegando aí um gancho no que o senhor está falando, às vezes a gente leva toda uma carga de interpretações mais recentes, né, para o texto bíblico. Isso é um erro que, inclusive, leva a essa interpretação de que Paulo era escravagista, Paulo estava defendendo. Mas quando a gente fala até mesmo escravidão nesse contexto, era ruim, sim. Nós não negamos isso. Era ruim e deveria acabar como acabou, como os cristãos foram no decorrer do tempo, quando começou a entender que esse sistema de trabalho era equivocado à luz das Escrituras, foi sendo abandonado pelos próprios cristãos. Até mesmo junto com essa carta, Paulo manda Tíquico e Onésimo é aquele escravo fugitivo de Filemão. Então a gente está falando do mesmo contexto ali. Ele pede para Filemão receber Onésimo como um irmão, não como um escravo. Então Paulo certamente era alguém que se houvesse naquele momento um debate acerca do fim da escravidão, da continuidade da escravidão nesses moldes, certamente Paulo optaria por seguir completamente a mudança radical ali dessas relações aí, que eram relações de trabalho da época, né? Eram bem diferentes do que quando a gente fala de escravidão no período de colonização, que era uma escravidão muitas vezes pautada na compreensão de um determinismo biológico, de que determinada raça é superior a outra, e por ser superior a outra, por ter essa compreensão, eles podiam subjugar e agir de forma ditatorial, controlando e fazendo com que a outra raça considerada inferior, o que não é, né, todos são criados à imagem e semelhança de Deus, mas considerando ser superior, podia subjugar e forçar a outra raça a trabalhos forçados, né, a outra, no sentido de, não os índios, os negros, ou mesmo outras culturas, não, são inferiores, então vamos subjugar. A gente não está falando disso aqui no texto. A gente levar isso para o texto, a gente vai cair no anacronismo. A gente está levando um significado mais recente para o texto, o que é completamente equivocado. Mas, assim, voltando, o que a gente vê no texto é que o apóstolo Paulo é extremamente contracultural nessa parte aqui, né? A gente vai ver no decorrer do texto, porque já desde o começo, né, não só no versículo 18, mas já nos versículos anteriores, o que a gente vê é que Paulo vai na contramão de muito do que se entendia na época acerca das relações interpessoais e muito mais acerca das relações familiares, né? A gente tinha, né, diversos códigos familiares, regras domésticas. Era muito comum entre os romanos, entre os gregos. Acho que o pastor pode me confirmar isso, acho que até Aristóteles escreveu uma regra doméstica, um código doméstico, os filósofos faziam isso. Só que o que nós vemos aqui no apóstolo Paulo é algo muito diferente. Já em continuidade com o que nós vimos na semana passada, há um elemento chave aqui que continua nesse trecho,
que é o amor, que é algo que que é algo que a posição cristã possui, o cristianismo possui, que é extremamente diferente das regras domésticas, dos códigos domésticos que se tinham entre os pensadores. Então, o que nós vemos aqui é um Paulo extremamente contracultural. Por mais que a gente pense que não, por mais que a gente pense, Paulo está dizendo mais do mesmo, as pessoas já faziam isso, faziam regras domésticas, faziam códigos domésticos, Paulo está fazendo a mesma coisa, Paulo está fazendo igual os pensadores, igual os filósofos gregos, os pensadores romanos, mas na verdade não. O que a gente vê aqui é que Paulo, isso é talvez a diferença principal que identifique, que identifique Paulo como alguém que pensa e age e ensina de forma diferente a esses pensadores é a reciprocidade, né? Ele chama a responsabilidade de todos nesse código aqui, nesses princípios aplicados à família. Então, ele chama a atenção de todos, não só das, não chama na relação entre marido e esposa, ele não chama atenção apenas ao que a esposa deve fazer, mas ao que o marido também deve fazer. Em relação aos pais e os filhos, não é só sobre o que os filhos devem fazer, mas também sobre o que os pais devem fazer. Não é só sobre o que os servos, os escravos devem fazer, mas também o que os seus senhores devem fazer. Então isso é um diferencial extremamente importante e contracultural, contra tudo de comum que era pensado e falado e ensinado na época do apóstolo Paulo. Então esse texto, o que torna ele assim extremamente rico também é essa questão, o fato dele ser contracultural também e chocar muito o pensamento comum da época. Em João, como nós temos observado na leitura, ele usa o exemplo prático do que ele estava vivendo. E quando ele chegou na cidade de Colossos, ele viu o que estava acontecendo. E como existia naquela época os escravos, e não eram só servos, o nome mesmo era escravos, ele exemplificou isso aí. E a gente observa que ele se deteve muito mais ao aconselhamento aos escravos, porque a gente observa que existia uma relação de ódio mesmo com alguns escravos, né? Que você parando para ler, você vê que os escravos naquela época eles roubavam seus senhores, né? Eles faziam maldade com os senhores, porque os senhores já vinham fazendo com eles há muito tempo. Eles cuspiam no que eles iam beber, eles faziam coisas piores. E alguns escravos aí, eles se davam a vender para pagar dívidas. Então, o que acontece? Alguns escravos eram bem tratados, eram dentro da casa dos seus senhores, eles eram até considerados tutores dos filhos dos senhores. Então, Paulo, eu vejo aí que ele teve o cuidado de orientar esses escravos da época a amar os seus senhores, porque aí eles já não estavam trabalhando ali por obrigação. E era para ver os senhores deles na época como se estivesse olhando a Cristo Jesus. Então, desde o começo da família ali com as esposas, ser submissa, né? Vai passando para o marido, passa para os filhos, chega aos escravos. E ele se deteve muito mais aos escravos, eu acredito assim, pela relação de ódio que os escravos tinham, os seus senhores, e os seus senhores ser tão ruins com os escravos como eram naquela época. Então, eu vejo aí que ele está usando, na época dele, contemporânea à época dele, ele está usando exemplos práticos para orientar o povo de Colossos, né? E eu também estava aqui olhando que a gente pode começar no 17, né? Que fala assim, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Depois ele volta a dizer quase a mesma coisa, né? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. É uma experiência que eu tive, porque aí trazendo também para uma vida prática, né? Quando eu conheci esse texto, eu estava em crise de arrumar casa e passar roupa, porque o serviço de casa, naquele momento, quando eu me deparei com esse texto,
me sufocava mais do que nem texto falando sobre submissão me trazia crise, porque é o que às vezes a gente vê no tempo de hoje. Mas, assim, quando eu conheci esse texto, tudo quanto fizerdes, fazei-o como para o Senhor. A mesma coisa é quando a gente, como a Lucimar mesmo usou o termo que o Paulo trouxe para os escravos, né, que ele deveria fazer tudo como se fosse para Deus, não por vista, não escondido, mas entendendo que Deus estava nos vendo, né? Então, quando às vezes a gente se depara num texto desse e está com algumas questões simples, como que era na minha época lavar a louça e arrumar a casa, porque eu não tinha sido treinado, não tinha recebido esse treinamento. Aí, quando você olha para uma questão, tudo que você fizer é tudo, né? Então, assim, quando Paulo trouxe essa questão para os escravos, provavelmente eles também falaram isso, olha, tudo. Independente. Infelizmente, é independente, porque quando você fala que a mulher deve ser submissa ao seu marido, o filho deve obedecer aos seus pais, o marido deve amar a esposa, não existe uma condição. Não diz que às boas esposas, aos bons pais, aos bons patrões, né, fazer bem o seu serviço, porque o seu serviço é fácil, ou lavar roupa, só roupa nova, né? A Bíblia fala que é tudo, e quando a Bíblia engloba o tudo, essa segurança a gente acaba tendo, porque quando Deus fala que nós devemos fazer tudo, é porque ele também faz tudo, né? Como ele nos dá essa condição, porque a gente faz para o Senhor. Quando você olha para Deus, né? Porque tudo que Deus fez tudo por mim, então você acaba tendo esse sentimento de que não, eu posso fazer tudo, que Jesus deu a vida por mim, né? Quando Paulo chama a atenção, eu vejo esse texto nos capturando a nossa atenção para você, tudo que você fizer, faça conforme você fizesse para Deus. Aí vai remeter aquele pensamento, por que eu vou fazer para Deus? Aí você vai logo lembrar, porque ele fez tudo por mim, né? Fez tudo o que era possível para minha salvação, tudo que era possível para me aproximar por ele. Você vê ver todo aquele trabalho de Jesus na cruz, então você pensa assim, não tem como você não fazer tudo por ele, até mesmo ser gentil com o patrão que te chicoteou antes, né? Ser gentil com um marido que às vezes é grosseiro, né? Ser gentil com um pai que às vezes é autoritário, né? Ser gentil com um filho que é desobediente. Então, assim, esses versículos, eles são assim, eles trazem esse confronto para o nosso dia a dia, e eu acredito que para essa época, então, né, você imagina um escravo ter sofrido tudo isso e olhar assim e falar, oi, vou fazer o quê com esse homem que me chicoteou, que olhando para a vida dos negros, os filmes que a gente entende, né, que são violentos, que violentam, que vem de filho, que vem de esposa, que não está nem aí, e Deus fala assim, olha, você recebeu todo o bem, agora você vai entregar o seu bem também para esse patrão. Realmente é uma questão bem forte, né, gente? É engraçado que a gente, quando lidar com um texto desse, ainda mais numa época como a nossa, a gente precisa pensar o seguinte, nós estamos... esse texto é um texto como um vulcão aberto para trazer opções imensas. Porque olha as questões que são trazidas para a nossa época e para o momento que a gente está vivendo politicamente no nosso país. Paulo na contramão completamente do que se estabelece ser o politicamente correto, segundo a compreensão das pessoas e como esse texto foi lido. Porque esse texto foi lido, eu volto ao que o João falou, de forma equivocada. Paulo não está aqui estabelecendo castas. Paulo não está aqui estabelecendo a inferioridade da mulher. Então, uma vez por todas, vamos acabar e vamos destruir todo o argumento de que Paulo está inferiorizando a mulher. Primeiro porque, quando Paulo está falando aqui, esposa, sejam submissas ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Paulo não está mexendo com a estrutura vigente, mas, ao mesmo tempo, ele não está dizendo, era assim que acontecia, a mulher estava debaixo da tutela do marido, em alguns momentos, em alguns lugares, inclusive, era propriedade do marido, mas Paulo não diz isso. O que
Paulo está dizendo já é revolucionário, porque um judeu ortodoxo diria a mulher pertence ao esposo. A vontade da mulher é a vontade do esposo. O que a mulher faz, ela deve consultar o seu esposo em tudo que faz. Ela deve, por causa da inferioridade, porque nos escritos judaicos está claro isso. Nos escritos, inclusive de outras religiões, que eram mais antigas que o cristianismo, está claro isso. A mulher é inferior ao homem. E mesmo Aristóteles, que você citou aqui, João, era extremamente preconceituoso. Aristóteles diz, ensina essa filosofia a todos, não a mulher. É melhor ensinar um cão do que ensinar a filosofia a uma mulher. Aristóteles vai dizer isso. Platão, ele é menos preconceituoso e reflete muito menos a cultura da sua época do que Aristóteles. Tanto é que Platão ele tem um escrito que ele discute com o escravo. E o escravo discute filosofia com ele e o escravo refuta. Porque nos escritos, nos diálogos platônicos, ele cria uma história, os personagens são como que atores que vão lidar com as proposições que ele coloca, com os pressupostos que ele coloca, por vezes questionando, por vezes concordando, por vezes sendo refutado e sendo seus argumentos sendo destruídos pelo próprio personagem que é Sócrates, que é o próprio Platão, né? Mas quando trata-se de uma história que ele estabelece sobre a alma e para onde as almas irão, ele discute com o escravo, e aí já há uma proximidade, porque o escravo é trazido para o âmbito da discussão filosófica, ele não está apenas no âmbito do cuidado dos afazeres que o patrão determina, ele pode sentar-se com os sábios para discutir, mesmo sendo escravo, e ele discute e ele refuta, em certo momento, o próprio Sócrates. E isso demonstra muita coisa, porque a mulher, na sociedade grega e romana, era pior que o escravo, entre aspas, aqui tratando da cultura. E aí, quando você vê aqui no texto, Paulo dizendo, olha, esposa, estejam submissas ao próprio marido. Ele mantém uma estrutura de poder que ainda existia, mas ele não está dizendo que a mulher em si ela deve ser submissa ao homem. O que estabelece aqui não é o princípio universal estabelecido por alguns de que a mulher está sempre debaixo da tutela masculina. Ele não está dizendo aqui que em si a mulher é inferior ao homem. Não há nenhum indício disso aqui. Tanto não há indício nenhum disso aqui, que ele vai dizer, olha, maridos, ajam de acordo com o que está aqui proposto. Elas serão submissas, elas respeitarão os limites sociais, desde que vocês também façam a contrapartida, que é amar as suas esposas. O que Paulo está exigindo aqui dos maridos é muito maior do que ele exige das mulheres. Paulo está dizendo para as mulheres apenas que haja uma submissão no lar e não na vida. No lar e não na vida, para obedecer o princípio social de que quem governa a casa é o marido. E aí, nisso, ele é bem conservador. Mas, por outro lado, ele é revolucionário porque ele diz, sede submissas aos próprios maridos, como convém no Senhor. Né? Por causa de Cristo, e porque, como disse a Valquíria, tudo quanto fizer, seja em palavra, ação, fazer em nome do Senhor, por causa de Cristo, você submete-se a Ele. Você estabelece essa relação com Ele em que a unidade da família é mantida. Você mantém essa unidade, sendo obediente, sendo submissa. Não é nem obediente, é submissa. É que está sob, debaixo da autoridade. Não é sob, no sentido daquele que é oprimido pelo outro. É daquele submissa que é sob a autoridade. A mulher está sob a autoridade do marido. Ela não está sob no aspecto de que ela está debaixo de um poder que a oprime, que a destrói. Porque o texto logo depois vai dizer que ele deve amar a sua mulher. Então, quem ama a mulher não vai destruí-la
e nem massacrá-la. Não é submissão no sentido de que você está debaixo da minha tirania e você é inferior por causa disso. Não. Paulo está dizendo, olha, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos como convém no Senhor. Como é que o Senhor trata todos? Como é que Cristo dirigia-se ao seu Pai? Porque a gente fala assim, como no Senhor, porque Jesus é submisso ao Pai. Aí, para a gente não cometer o erro de sermos hereges, eu quero esclarecer logo de cara o seguinte: a submissão do filho ao pai não é uma submissão de diferença ontológica. Não, eu vou explicar. A submissão do filho ao pai, que é a mesma que Paulo aqui se refere, que a mulher deve ter ao seu marido, é a mesma. Então, o que significa isto? O filho é inferior ao pai? Há na essência do filho alguma ausência de algo que o torne menor que o pai? É por causa de alguma coisa na essência do filho que deve submeter-se ao pai? Não, não é por causa disso. É por uma questão da ordem estabelecida. A ordem estabelecida é que o pai, o Filho e o Espírito Santo, havendo entre eles harmonia nas decisões, mas dentro da ordem da ação da Trindade, o pai, ele delibera que o filho deve vir executar o plano salvífico. O filho, obediente ao pai, executa o plano salvífico e o pai e o filho enviam ambos o Espírito. O Espírito não é inferior ao pai e nem inferior ao filho, assim como o filho não é inferior ao pai, mas há entre eles uma ordem na ação. Então, o que Paulo está dizendo? Ele está invocando a doutrina da Santíssima Trindade para justificar que o lugar da mulher na relação com seu marido é o mesmo lugar que Cristo tem com relação ao seu pai. Ele, não como convém no Senhor, ele faz isso em outros lugares, que fica ainda mais claro isto. Então, olha, vocês serão submissas ao seu marido, como eu também sou submisso ao pai. E não faço isso porque o pai é maior ou porque eu sou inferior, mas porque é assim que a Santíssima Trindade estabeleceu a regra das coisas, sem que isto significasse qualquer tipo de destruição da pessoa enquanto pessoa, ou da desqualificação da mulher enquanto mulher, ou de que a mulher não pode ser mulher, de que a mulher não pode ter seus direitos, ter a sua própria vontade. Não, não é isso que Paulo diz. Por isso que ele continua depois dizendo, explicando melhor, que é o que a gente vai fazer aqui. Eu quero ouvir vocês. Pastor, às vezes a gente imagina, né, a submissão, a gente já lê submissão com uma carga muito negativa, né? Aqui Paulo não está falando de subjugar, não é submissão não é submissão sinônimo de escravidão ou subjugação, né? Na verdade, se fosse dessa forma, outros textos que falam que os cristãos, independente de etnia, de sexo, independente de serem homem, mulher, grego, judeu, escravo, Paulo vai falar, não por uma vez, mas por várias vezes, inclusive Efésios, ele vai detalhar nesse ponto também, nesse código familiar, ele vai falar que os cristãos devem ser submissos um ao outro. Então, isso já indica que submissão, no uso de Paulo, não tem essa conotação, esse caráter negativo que muitas vezes nós atribuímos a essa palavra, né? Então a gente faz essa leitura, como a gente já disse, bem mais atual da palavra, o que ela conota hoje em dia, o que ela sugere hoje em dia em termos de significado, mas Paulo está falando disso, né? Se fosse negativo, quando ele vai falar sobre o mutualismo cristão, do amor que se deve ter um pelo outro, ele vai relacionar isso com a própria submissão que um cristão precisa ter em relação ao outro, independente de ser homem ou mulher, independente de ser servo ou senhor, independente de ser judeu, gregos, como ele vai dizer também no capítulo 3 da carta aos Colossenses, quando ele vai dizer, não tem isso, não importa ser bárbaro, cita, escravo, livre,
Cristo é tudo em todos. Então, isso é uma coisa também que fica bem perceptível. A gente joga, a gente imagina a submissão. Eu também entendo que isso é por conta do próprio pecado, né? O pecado faz com que o homem exerça, a humanidade exerça o que Deus deu a ela de forma, muitas vezes, equivocada. Então, o homem faz, por causa do pecado, do próprio homem, o homem faz muitas vezes, o que Deus mandou que ele faça de forma equivocada e pecaminosa. Como, por exemplo, Deus falou para o homem sujeitar a criação, cultivar o jardim, cuidar do jardim de Deus. É um exemplo. Né? O homem continua fazendo todas essas coisas, mas muitas vezes de forma egoísta, ditatorial e equivocada. Então, assim, ele continua exercendo o seu mandato, mas de forma pecaminosa, muitas vezes motivado pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. A relação do homem com a mulher segue a mesma coisa. Então, o homem, desde o princípio, o padrão estabelecido por Deus, pré-queda, no jardim, não era esse, obviamente. Né? O que a gente vê, por consequência do pecado, o homem, ele exerce essa autoridade sobre a mulher de forma ditatorial, o que muitas vezes acontece, o que não é para acontecer. Não é para acontecer isso. Né? Não é o padrão, não é o ideal que Deus pensou para a humanidade e fez por conta do pecado. A gente precisa entender isso. O pecado, ele faz essa distorção na criação de Deus, nos próprios mandatos de Deus ao homem. Então, você pode ver que a narrativa de Gênesis 3, quando Deus vai declarar ali as consequências do pecado, tanto para o homem, quanto para a mulher, quanto para a criação, todas essas coisas que eu mencionei aqui estão lá. Né? Quando ele vai dizer, olha, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Né? E a gente vê já, logo na sequência, Adão, a humanidade agindo muitas vezes de forma cruel em relação à própria mulher. É consequência do pecado. Então, eu queria pontuar essas duas situações. Submissão, a gente não deve ler submissão como escravidão, não como subjugação. A gente está falando de caminhar na mesma missão. A gente está falando de algo como o próprio pastor citou, na relação trinitária, no que costumam falar de trindade econômica, na economia divina, no trabalho, na ação em relação à salvação da humanidade. Né? O filho, ele submete ao pai. Então, não tem esse cunho negativo, essa conotação negativa que muitas vezes a gente tem. Senão, Paulo não usaria isso para exemplificar e para determinar, na verdade, como deve ser a relação entre cristãos. E pontuando também, João, que essa postura, né, que Paulo está ensinando, ele está ensinando para o povo recém-convertido, né, podemos dizer assim, para as pessoas que é como se Deus estivesse refazendo o seu povo, porque quando Deus tirou Abraão, aí deu ordens a Abraão, quando tirou do Egito, ele deu ordens, deu todos os princípios da lei, deu as tábuas dos 10 mandamentos, deu uma direção para o povo. Né? E quando Paulo traz essa economia, ele mostra que como deve ser a família que tem Cristo como Senhor. Né? E você ser submissa ao seu marido, o que acontece no dia a dia é o seguinte, né? Quando você vai fazer alguma coisa, quando a família precisa de algo, os dois têm partes a cumprir na obtenção daquele resultado. Né? Então, o que acontece mesmo no dia a dia, no comum, é que o marido, o que a gente vai fazer? Vamos adquirir uma propriedade. O marido às vezes vai, ou já veio com uma ideia, e os dois vão junto ver, mas na hora de tomar decisão sobre qual propriedade tomar, acaba sendo o marido, mas ele não toma a palavra sozinho. Ele buscou conselho, ele esteve, até mesmo os filhos às vezes são envolvidos nisso. Mas o que eu vejo nesse ponto que Paulo está ensinando é que como a família de Deus ela tem que proceder, né? Porque ele já falou que se nós temos que fazer todas as coisas para o Senhor, né? Como se fosse para o Senhor, aí ele fala que as mulheres devem ser submissas ao seu próprio marido. E essa palavra que o pastor trouxe realmente não é que nós temos
devemos obediência a todos os homens que passam na rua, porque quando você, olhando para a cultura, para a escravidão, para a época dos negros, os negros não podiam quase que nem respirar o mesmo ar que um branco. Então, era talvez isso, né? Uma mulher também tinha essa mesma conduta, quer dizer, você tinha que obedecer a qualquer homem que passasse no meio da rua, você era subjugada por qualquer homem que te fizesse alguma coisa. Então, o que Paulo estava falando ali é que você vai ser submissa ao seu próprio marido, então ele vai cuidar de você e você vai cuidar dele, e você tem partes nessa função, né? Porque o Espírito Santo, olhando para a Trindade, o Espírito Santo seguiu a palavra, como Deus falou, como fez, o Espírito Santo e Jesus, estavam os três agindo ali, e cada um teve o seu papel, né? Então, eu vejo assim que, pontuando essa parte de que a missão da mulher, ela tem coisas que a gente vê mais rápido, que a gente vê mais na frente, que a gente pode pontuar, mas não como que o mundo diz, né? Eu não gosto muito dessa expressão que o homem é o cabeça e a mulher é o pescoço, dizendo que a gente é que dirige a cabeça, né? Eu não gosto dessa expressão porque eu não me vejo dirigindo, eu me vejo servindo o meu marido com que eu sei, talvez com que naquele momento ele não está vendo. Eu sirvo o meu marido e a minha família com talvez uma ideia que eu posso ter, com uma disposição, com uma facilidade, e não de forma a dizer que não, eu faço aqui. O único lugar que eu falo que eu mando, eu estava aqui ouvindo ordens do Efraim sobre comida, eu falei assim, olha, esse lugar é meu, e faço comida sou eu. Então, aqui não vem para cá mexer nas minhas coisas, não. Então, a gente tem... o mundo, infelizmente, contaminou esse nosso serviço como mulher. Não é que você não vai ter a sua profissão, né? Eu troquei de profissão, né? Você ter um momento assim com a sua família, você ter o seu trabalho, você ter a sua função na sociedade, né? O Lucimar tem um trabalho lindo com a SAF. Você imagina se não pudesse mulher falar? Como é que ia ser isso? Né? Então, a função da gente na palavra de Deus, a Bíblia está falando assim, olha, mulheres, ensinem para a sociedade como é que funciona as mulheres que servem a Deus. Homens, olha, mostre como é que deve ser o comportamento de um homem que teme ao Senhor. Mesmo como você mesmo falou, né, João? A questão do pecado. Se você entende que você precisa obedecer ao seu marido, né? Que é uma palavra, eu acho até engraçado ouvir essa expressão, obedecer, porque na economia do homem que ama a sua esposa, ele também não manda, ele sugere ou eles entram em acordo para que as coisas funcionem. Então, se você teme ao Senhor, é assim que funciona uma casa, sabe? Eu vejo que o Paulo está exemplificando para a sociedade daquela época, olha, é assim, porque nós somos, Abraão foi chamado de, todas as famílias seriam benditas olhando para a família de Abraão, né? O pai da fé, que renunciou ao seu filho e tal, mesmo com todos os percalços para trás disso, mas ele foi chamado amigo de Deus. Ele foi um exemplo, né? Ele é um exemplo para nós. E quando eu olho para esse texto, o que Paulo está falando sobre essa economia familiar é que olha para a família de Deus, olha como deve ser a família de Deus. E a submissão, quando ele retrata a submissão da esposa com o marido, é uma submissão em amor, né? Nada imposto. Uma família é o quê? É o pai, a mãe, os filhos. E se agirem em amor, a submissão vai ser muito mais fácil. Porque no versículo 19, ele continua aqui aconselhando e diz assim, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. O que é isso? É não desprezar, é não menosprezar, né? E a esposa, muitas das vezes, no relacionamento marido-mulher, a mulher tem até a voz mais ativa. Agora, se ela for uma mulher submissa, ela vai entender que a última palavra é do marido. Então, ela pode até falar para ele assim, olha, se eu fosse você, né, faria dessa forma que vai dar certo. Aqui em casa, eu sempre falo assim com o marido, né? Toma essa decisão que eu acho que vai ser a mais acertada.
Aí ele, né, conversando comigo, toma, aí acerta. Aí, ai, graças a Deus, deu tudo certo. Mas também, se não der certo, a palavra final foi tua, marido. Não quero nem saber, foi você que falou. Então, a mulher, ela fica sempre ao ladinho do marido, porque se der certo, ótimo, palma para todo mundo. E se der errado, marido, você errou. Então, a submissão é bom por isso. E tratando aqui no versículo 21, diz assim: pais, não irriteis os vossos filhos. Observando aí, ele não está falando para o pai e para a mãe, não, ele está falando para o pai. Ele está falando para o pai: pais, não irriteis os vossos filhos. O que é isso? Irmãos, na nossa sociedade, tem muitos filhos que não são identificados como filhos. Eles estão aí, ó, o pai simplesmente, né, fez aquele filho e jogou no mundo. Filho sem o nome do pai. Eu acredito que Paulo aí está falando isso, para que ele possa, ó, pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Aí até há pouco tempo eu pensava o seguinte, o filho que às vezes quer fazer algo e o pai não vai fazer, né? Que às vezes o pai é rude com o filho, mas depois estudando bem você vai observar que é realmente a falta da paternidade do pai. O pai que simplesmente fez um filho e jogou ele na sociedade. Ele é criado com valores de mãe, com os valores de avós, de tios. Ele não tem a referência do pai. E aí, se a gente levar isso para o lado cristão, o que acontece? O filho não conhecer o pai, o filho não saber quem é Cristo Jesus. E aí a gente vai observando que Paulo vai levando para o lado espiritual, e é por isso que a nossa sociedade está tão deturpada, porque às vezes os pais em casa, eles não têm mais aquela preocupação de ensinar os caminhos de Deus para a criança desde pequenininho. Acabou-se aquele tempo de estudo bíblico dentro de casa, acabou aquele tempo de falar de Deus, de sentar à mesa, como lá em Deuteronômio a gente vê, né, que sentar à mesa, explicar, conhecer a palavra do Senhor. Muitas crianças começam a conhecer as Sagradas Escrituras indo à igreja, vai para a igreja com um coleguinha, vai para a igreja com a mãe do coleguinha, porque dentro de casa não tem esses valores. Então, aqui, quando fala, pais, não irriteis os vossos filhos, é o pai reconhecer o senhorio de Jesus Cristo dentro do seu lar e passar esses valores à criança desde pequenininho. Fala, pastor. Sim. Eu estou aqui com o meu coração aberto ouvindo e sendo abençoado por vocês. Estou gostando muito, tá? Valquíria, João, Lucimar, estou aqui feliz da vida, da gente poder ter esse tempo juntos. Mas, no versículo 19, completando aqui o que a Lucimar disse: marido, amai vossa esposa e não vos tratei com amargura. É o princípio para que ela seja submissa. Ela é como que uma condição, né? Amai a vossa esposa e não a tratei com amargura. Ela será submissa quando você a tratar também com amor, e isso vai dar a ela a condição de manter a submissão. Uma coisa que eu quero dizer aqui: não há no texto de Paulo, nem em Efésios, e nem em Colossenses, e nem em Timóteo, porque eu estava consultando aqui quando você estava falando também, a palavra obedecer. A mulher, não há a palavra obedecer ao marido. Ela não diz para obedecer, diz para ser submissa. Sabe qual a diferença disso? A mulher não tem que fazer tudo o que o marido disser. Ela tem que ser submissa a ele. Ser submissa a ele está debaixo da autoridade dele. Mas se ele propor alguma coisa que a violente e que a machuque, ela não está obrigada a obedecer. A mulher não está obrigada a obedecer a tudo que o marido diz. Porque uma mulher casada com um não crente, ela pode estar debaixo de um jugo, que é o que Paulo chama um jugo desigual, em que seja ela dito que ela deve fazer coisas que são contrários ao seu princípio de fé, ou à própria dignidade da mulher. Quando a dignidade dela está em jogo, ela não deve obedecer. Ela deve ser submissa dentro de um princípio, que é o princípio do amor. Ela está debaixo da autoridade dele porque ele a ama. E porque ele a ama, como Paulo vai dizer lá
vai dizer lá em Efésios, como Cristo ama a sua igreja. Entendeu? E o marido que é inteligente fica aí igual o Elcio, babando e curtindo a esposa que está aqui com a gente. Ele não trata como empregada, ele não a trata mal, ele a submete à sua liderança, porque ela é feita no Senhor, como Cristo ama a sua igreja. E aí, por isso que eu disse que o trabalho dos homens é maior, como ele se entregou. Porque lá em Efésios, que como o João nos lembrou, é uma epístola que dialoga com Colossenses, vai dizer, olha, somos submissos, as mulheres submissas ao marido, como Cristo também foi submisso ao Pai, e ele é o cabeça da igreja, e por ela a igreja se entregou, morreu por ela. Então, o marido que quer que a mulher seja submissa, esteja ele também disposto a morrer por sua mulher. Olha que coisa linda. O marido pode cobrar na mulher que ela seja submissa. Tão e somente quando ele também é capaz de morrer por ela, como Cristo morreu pela igreja. De amá-la a tal ponto que ele morre por ela como Cristo morreu por sua igreja. Então resolve essa equação da insubordinação ou qualquer outro problema quando a submissão ela é vista dessa forma. E aí você volta para a questão dos filhos que a Lucimar começou a falar, e aí você também tem filhos que entendem esse sistema de valores. Esses princípios, eles são automaticamente incrustados nos filhos. O filho olha para o pai e vê que ele exerce autoridade, sim, sobre sua mãe, mas que essa autoridade ela está sendo exercida porque o pai é capaz de morrer pela mãe, pela esposa. E aí, quando o texto fala, olha, filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, porque o obedecer é para o filho, não é para a mulher. O obedecer que está ali colocado é para o filho. Por quê? Porque a mulher é igual. Quando Adão quando Adão houve a necessidade dele ter uma mulher, diz o texto que ela teria que ser igual. É na relação de iguais. A obediência não é na relação de iguais. É por isso que na relação aqui, tanto aqui como em Efésios, é da mulher se submissa ao marido e dos filhos serem obedientes aos pais. Os filhos obedecem porque eles não são iguais. Eles não têm a mesma capacidade de reflexão. Eles não têm a mesma capacidade de decisão. Eles não têm a maturidade suficiente. Eles ainda não receberam a experiência devida. Eles não têm o conhecimento necessário para tomar decisões. E por isso é que eles são obedientes aos pais. É por isso que o texto diz, filho, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. E aí, colaborando e concordando com a Lucimar, quando os pais não exercem sua paternidade, quando eles não encontram a referência plena de pai que ama, mas que também disciplina, mas que também cuida, o que acontece? Acontece é que há uma desarmonia na casa, porque os filhos não estão dispostos a obedecer um pai que é ditador, que não tem amor pelos filhos, que não se dedica a eles, que não faz tudo por eles. Mas quando isso acontece, automaticamente a harmonia da família é estabelecida. O marido exerce liderança sobre a esposa é submissa ao marido porque ela é amada por ele e ele é capaz de morrer por ela. Então ela também faz da submissão um serviço, como se estivesse servindo ao Senhor. E o filho, nesse ambiente todo, ele é abraçado por essa afetividade que existe na casa. Sobre essa questão dos pais irritarem aos filhos também, eu estava lendo um comentário sobre o texto, que fala sobre a incoerência, muitas vezes, dos pais, a maneira como os pais vivem, destoam do que eles ensinam aos filhos. Também é uma forma de irritar
a ira dos filhos. Porque o que nós vemos muitas vezes, e aí é algo que eu, já há um tempo atrás eu tenho refletido muito, é que muitas vezes pais crentes pensam estar ensinando o evangelho aos seus filhos, e muitas vezes o que eles estão ensinando meramente é moralismo e regras. Porque é diferente quando você ensina o evangelho, porque o evangelho mexe com você de tal forma que você procura viver de forma adequada àquilo que você ensina. Então, assim, o que nós vemos muitas vezes é, por exemplo, o pai. Uma vez eu citei isso na escola dominical para os adolescentes, né? Às vezes a gente vê os pais ensinando, não minta, é errado mentir. Mas o que os filhos acabam vendo é, ainda que aquelas ditas mentirinhas, né, os pais acabam fazendo, e ali sem perceber, por às vezes nem considerarem tão errado assim, mas como, por exemplo, uma vez a gente estava conversando sobre isso, os adolescentes não deixam passar nada, né? Eles falando, mas, pô, realmente, não é para mentir, os pais falam, não mintam e tal, não mintam. E muitas vezes, fala para fulano que eu não tô, a pessoa liga, fala para a pessoa que eu não tô. Claro, isso é uma coisa simples, isso é uma coisa mínima. Mas essa falta de coerência entre aquilo que é ensinado e a maneira como se vive, também irrita os filhos, provoca ira nos filhos. Por quê? Porque os filhos estão dizendo, olha, como é que mandam eu fazer algo que dizem que é de acordo com as escrituras? E, na verdade, aqueles que me ensinam, aqueles que são responsáveis pelo meu ensino, que são meus pais, não vivem de acordo com aquilo que eles mesmos estão mandando. É aquela coisa, como o próprio Jesus teve tantos embates com os fariseus por conta disso. Jesus vai falar, vai condenar a hipocrisia deles, né? Então, é a falta de coerência entre aquilo que eles ensinavam e a vida que eles levavam. Então, essa também é uma das formas também que a gente entende de irritar, de provocar a ira dos filhos. Pais, vocês precisam ser coerentes com aquilo que ensinam, com o que vocês vivem. É você viver antes de você impor. Uma família onde a organização, né, os filhos vão viver dentro daquilo que eles veem dentro de casa. Né? O filho, para ele ser criado em obediência, ele tem que ver a submissão da sua mãe com o seu pai, o amor do seu pai com a sua mãe, porque é um elo, é uma coisa vai puxando outra. O filho, a mãe não precisa, você não vai fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode. Ele vai vendo os exemplos dentro de casa. O filho obediente é aquele que aprende desde cedo a viver sob regras, né? Dentro da nossa casa existem regras, então essas regras vão ser vividas lá fora. O que a gente vê? Muitos, entra dentro de uma condução, de um coletivo, você vê muitas crianças sentadas no banco e às vezes senta assim, bem avantajado, e vê assim, pessoas, às vezes senhorinhas em pé, senhores em pé, porque eles não aprenderam em casa valores. E esses valores, às vezes, é cobrado lá fora de uma forma ruim, porque não aprendeu dentro de casa os valores e as regras. Me dá licença, bom dia, boa tarde, boa noite. Não tem aprendido isso dentro de casa. Isso aí também entra dentro dos pais não estar presente em casa, né? A mãe, o filho vem pedir algo à mãe, a mãe pede o seu pai, aí vai falar com o pai pede a sua mãe. Então não existe uma cumplicidade no casal e o filho acaba ficando uma criança ou adolescente, né? Que depois do adolescente já vai ficando mais difícil, ele acaba ficando perdido, ele não sabe a quem escutar, a quem pedir. A palavra dos pais tem que ser uma palavra só. Mesmo que isso doa, mesmo que isso acabe trazendo prejuízo para o casal, mas eles têm que entender que a criança vai viver debaixo daquelas determinações que são impostas dentro de casa. Porque lá fora a gente não vai precisar educar, porque tem muitas crianças que vão para a escola para ser educado em escola. Eles não vão para a escola para aprender. Eles estão indo para a escola para aprender valores que já deveriam ter ido para a escola, já aprendido isso dentro de casa, né? Você às vezes tem que falar, não, querido, empresta para ele, não, amor, com licença, me desculpe, essas coisas, a gente está vendo isso muito ser aprendido dentro das escolas, porque os pais não têm mais tempo para fazer isso dentro de casa, então são regras. E a submissão, a obediência, o amor, o tratar com cordialidade é na família.
E a gente está trocando esses valores agora para a escola, para a igreja, porque a gente vê que muitas das vezes chegam crianças na nossa igreja e a gente começa a ensinar valores que já deveriam ter aprendido dentro de casa. Então, o apóstolo Paulo, ele traz esses exemplos para a gente seguir e que se a gente for aprendendo, lendo a palavra do Senhor, colocando em prática, nós vamos ser servos fiéis, servos obedientes, servos amorosos, e a gente não vai dar tanto trabalho na igreja e nem dentro na nossa própria sociedade onde nós vivemos, né? Porque o nosso trabalho já não passa a ser um sacrifício. Nós não vamos ali suar, chorar, gemer para ganhar o nosso salário, porque passa a ser uma vocação, né? Eu vou trabalhar, pode ser como empregada doméstica, motorista, como, né, assessorista, eu vou fazer aquilo ali em amor, passa a ser vocação, não é uma obrigação. Então, se a gente começar a entender isso dentro dos preceitos bíblicos, a gente vai viver de uma forma mais leve, né, mais light. E engraçado, Luciano, você falando sobre essas questões, eu me lembro da minha família, né? Porque quando a gente era criança, tinha essa história. Mãe, posso ir na festa? Fala com seu pai. Pai, posso ir na festa? Fala com a sua mãe. Tinha essa questão. Tinha a questão do faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Né? Meus pais fumavam e eu tinha que acender o cigarro deles. É lógico que eu fumei, né? Óbvio. Né? Então, assim, existe essas questões a gente acabou vendo mesmo. Né? E quando eu tive a minha família, eu pude ter a oportunidade de aprender do modelo bíblico, né? Ah, então filhos de crentes não têm problemas, não dão problemas? Não, tem problemas, porque somos todos pecadores, né? Ainda estamos vivendo ainda debaixo da ação do pecado, ainda não estamos com o nosso corpo incorruptível. Lógico que tem problemas, mas você vê diferença no dia a dia. Né? Eu tive uma vizinha que falou assim, que Efraim vinha da escola e ficava em casa, dentro de casa, ele linda. E ela falava assim, seu filho não foge, seu filho fica sozinho em casa. Eu falei, fica, de tarde a Linda estuda, ele fica em casa. Mas ele não fica na rua. Eu falei, mas o Elson nunca deixou ele ficar na rua, ele acostumou a ficar em casa. Né? Agora, aí quando eu estava maiorzinho, eu sempre falava para o Efraim, você é responsável por essas mulheres do mundo. Que isso, mãe? Só você. Você, não, rapaz, uma mulher passando algum aperto na rua, tem que ajudar. Tá no ônibus, tem que levantar, tá com bolsa pesada, precisa ajudar. Então, são coisas que... Aí eu passava para ele assim, que quando eu comecei a pegar o ônibus, a ir lá para baixo, eu chegava para ele, eu sofria, por quê? Eu vejo isso, meu pai levanta para minha mãe sentar, meu pai dá o lugar para as pessoas, o Elcio ajuda, e sabe, você via essa cordialidade. Houve vezes, uma vez eu cochilei, aí eu fui, você vai assim dormindo, né? Um homem me deu uma cotovelada, assim, eu me assustei, me deu vontade de sair correndo de dentro da van. E assim, eu me senti violentada porque ele não teve ele não deve, assim, não era minha mulher, eu não estava me jogando para cima dele, eu simplesmente cochilei 4:30 da manhã e o meu corpo foi de acordo com o balanço da van. E ele não teve nem cuidado, assim, saiu sacolejando. Eu fiquei morrendo de vergonha e com medo. O que você vai falar? Você entende? Então, assim, até mesmo isso, né? E eu cheguei em casa e falei, poxa, eu me senti tão nada, porque, assim, eu não estava suja, tinha tomado banho, sabe? Gente, eu sou uma pessoa, eu estava dormindo, eu estava indo trabalhar. Por que eu recebi esse salavanco de um homem? Né? Então, assim, quando eles passam na frente igual uns loucos para subir no ônibus, eu fico assim, gente, o meu pai espera todas as mulheres que estão fora do ônibus para entrar. Você entende? Então, assim, você acaba vendo que a educação, como você mesmo diz, ela vai sendo deturpada. Primeiro porque, assim, parece que nós, os que somos do Senhor, colocamos os princípios como se fosse coisa do passado. Não porque isso não é no Velho Testamento, não porque isso antigamente. Se nós olharmos para a palavra de Deus e colocarmos ela em prática, né? Porque não vou dizer assim, é 100%, ou 1% que você sabe, o 1% que eu sei, se eu sei que o Senhor é meu pastor, eu tenho que ter confiança desse versículo. Se eu só sei um versículo, eu preciso crer nele. Né? Então, quando você olha para uma palavra dessa que
que Paulo está exortando aí, se você falar assim, eu não dou conta de ser submissa, eu não dou conta de amar a minha esposa, mas por que você não dá conta? Se a Bíblia fala que o Senhor te dá condições, né? Ele não está pedindo nada, ele não está pedindo... Aí quando fala para o homem amar e estar disposto a morrer, né, eles pensam que é se matar, jogar embaixo do ponto. Mas às vezes a gente pode ser uma mulher insuportável ao ponto do homem querer bater e assim, ele vai ter que se matar para não bater na mulher. Então ele realmente se morre por aquela vontade. Existe isso, né? E as mulheres, não quero ser submissa, quero fazer o que eu quero. Não, você também tem que morrer para essa vontade. Então, quando a gente começa a viver a palavra de Deus de que essa forma de viver que Cristo traz para a gente, né, de você trazer educação para os seus filhos, de você mostrar na prática, como o Lucimar me falou, na prática, né, outro dia eu ouvi do Efraim falando assim, eu quero, você vai casar? Vai, eu quero me casar, quero ter um casamento bacana igual o de vocês. Eu fiquei assim, eu fiquei emocionada, porque ele tem 19 anos e ele quer casar. Quantos jovens falam que não quer casar? Aí a gente pensa assim, quer viver na bagunça. Não, é porque eles viram casamento ruim em casa. E você acaba vendo que... eu falei assim, nossa, que legal. Eu falei assim, nossa, que legal. Não que eu não ache meu casamento bacana, mas eu falei assim, poxa, legal que ele viu e falou, né, externalizou isso. Não é uma coisa, não é uma fachada. Dentro da minha casa ele falou isso. Então, assim, a nossa vida precisa ser esse espelho, né? Não ser exemplo só por de fora. Ser crente dentro da igreja é o melhor lugar para ser crente, para você ter uma palavra amiga, uma cordialidade, não sei o quê, mas dentro de casa, aí você tem paciência com o pessoal que usa droga, que se prostitui fora. Dentro de casa você é implacável, todo mundo é pecador, vai para o inferno. Então, o confronto que Paulo traz, né, nesse texto para mim, né, para o nosso dia a dia, é esse, de você viver o princípio da palavra de Deus, viver a palavra, fazer conforme Cristo fez, né? Aí você pensa, eu não sou Cristo, mas a Bíblia fala que ele vive em nós. O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, diz Efésios, né? É ele que nos dá vida, é ele que nos ajuda, é ele que nos ensina, é ele que nos dá condições de vivermos essa palavra, que é tão prática e é tão atual, né? Mesmo sendo escrita há trocentos anos atrás. Sim, eu acho importante em relação aos filhos. Fala, Lucimar. No capítulo 3, hein, pastor? Deixa eu só complementar aqui da Valquíria, que quando fala que no capítulo 3, lá antes do nosso estudo dessa semana, no versículo 11, que ele fala que Deus é tudo em nós. Gente, quando fala isso, aí fecha a palavra da Valquíria, Deus é tudo em nós. Então, nós temos que entender que nós somos devedores de Deus em tudo. Porque quando a gente começa a entender isso, Deus é tudo na minha vida. Então, ele é dono de todas as coisas, eu não tenho nada, tudo é do Senhor, tudo pertence ao Senhor, o nosso casamento é do Senhor, né? Os filhos são do Senhor, aí a gente passa a entender que nós devemos ser submissos sim, e essa submissão aqui eu estou treinando em casa com o marido, mas eu tenho que ter essa submissão agora com o Senhor, porque o Senhor é tudo em mim. E aí eu passo a ver o evangelho como portas abertas para tudo na minha vida. Tudo. Meu trabalho não é meu, é do Senhor. As coisas que eu vou adquirindo, eu adquiri porque o Senhor me deu essa graça de eu adquirir. Então, não é minha, é do Senhor. Então, aí eu passo a ver que a minha vida não vale nada se o Senhor, dono de todas as coisas, não for por mim. Aí a gente passa a ver a nossa vida como algo assim, não mais uma carga pesada, problemas inesgotáveis. Eu passo a entender que até os meus problemas não são meus problemas, é do Senhor. O Senhor vai resolver e vai fazer conforme lhe apraz. Aí a gente começa a ver a nossa vida de uma forma mais intensa. Eu tenho mais tempo para viver minha vida intensamente com a minha família, com as coisas que o Senhor me deu, de uma forma mais prazerosa. Eu já não vivo mais com aquele peso nos meus ombros, achando que tudo está, né,
essa pandemia que não acaba, viver preso dentro de casa. Gente, está sendo maravilhoso viver preso dentro de casa. A gente está tendo mais tempo para estudar a palavra do Senhor, a gente está tendo mais tempo para orar. Olha, eu não orava em casa com o marido, com a mamãe, há muito tempo. Eu fazia minha oração sozinha na hora que eu tinha o tempo para fazer. Agora, a gente tem tempo para orar. Aí eu falo assim, nossa, 4 desocupados dentro desse quintal, gente, vamos orar. Aí a gente ora sentado no banquinho, a gente ora na varanda da mamãe, a gente ora aqui na sala, tem mais tempo para fazer isso. Então, eu reconheço hoje, até a pandemia, pela permissão do Senhor, o Senhor quer coisas novas na vida do crente, o Senhor quer a nossa vida intensa diante dele. Então, esse versículo aqui, porém, Cristo é tudo em todos. Gente, isso aí para mim é maravilhoso. Meu casamento é excelente porque o Senhor é que me deu esse casamento. A minha casa não é minha, é a casa do Senhor. Todos os bens que o Senhor faz eu ter é pela vontade dele, pela permissão dele. Então, a Deus toda a honra e toda a glória. O meu trabalho, às vezes é ruim, às vezes é massacrante, às vezes você se depara com pessoas difíceis de lidar, e aí você pede a graça, Senhor, me dá a tua graça, porque ali eu tenho que entender que o Senhor está à frente de todas as coisas, foi o Senhor que me deu, então não é mais fardo. É leve, porque o Senhor é que vai reger todas as coisas por mim. O apóstolo Paulo, eu mesmo brinco muito, eu falo, gente, o apóstolo Paulo era muito machista. O apóstolo Paulo fazia a mulher se sentir, mas aqui depois vai lendo, vai entendendo, o apóstolo Paulo foi uma dos pioneiros do evangelho a entender o sentimento da mulher, o sentimento do homem, o sentimento do filho, e fazer isso voltar-se para Cristo, porque o viver de Paulo era Cristo, né? Então a gente tem que entender esse amor assim descomunal de Paulo para com Cristo e a preocupação dele com as pessoas e nas cidades que eles chegavam para evangelizar. Isso é tremendo, esse estudo foi tremendo na minha vida, a ponto de eu falar assim, agora eu não quero mais sentar com Paulo quando eu chegar no céu e zangar com ele. Eu vou sentar com Paulo lá na Ruas de Ouro e louvar e agradecer o nome de Deus pela vida do apóstolo Paulo. Que bom, que bom. Até porque Paulo, na perspectiva que ele pinta aqui, veja esse detalhe que eu falei aqui. Paulo não fala que a mulher tem que ser obediente, ele fala que ela tem que ser submissa. E submissão de iguais. É um acordo, é uma aliança. O que o casamento é? Não é um acordo? Não é um acordo, gente? É um acordo, é uma aliança. Porque quando vocês casaram, ou foi na igreja, ou onde foi, o pastor perguntou, é de livre, espontânea vontade que vocês estão aqui diante do altar? Vocês fizeram um acordo. E neste acordo, segundo o parecer bíblico, você vai ser submissa ao seu marido. O seu marido, para ter essa condição de submissão, ele precisa amar e ser capaz de morrer por você, como Cristo fez em relação à igreja. E os seus filhos vão receber dessa experiência de submissão também capacidade de sim, eles sim, os filhos, serem obedientes. E aí Paulo vai para a questão dos servos, que nós começamos sobre a questão dos servos, e agora vamos voltar a ela para a gente poder terminar a nossa EBD, que é mostrando o seguinte, este princípio é o princípio que rege a vida. É o princípio que rege a vida. A Valquíria colocou muito bem, Lucimar também. Essa questão do princípio. Tudo o que fizer de fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. O escravo, o servo, ele não era escravo porque ele era inferior. Era porque ele tinha dívidas. Essas dívidas, elas haviam sido adquiridas por questão e por débitos, sejam quais forem, e por causa disso, acho que o João caiu, mas daqui a pouco ele volta aí. E por causa disso é que eles viviam essa relação de submissão ao Senhor, porque ele devia uma quantia e por causa disso eles mantinham essa relação. Paulo está dizendo o seguinte, no Evangelho, na Igreja de Cristo, não existe
essa situação. Vocês são todos irmãos. Vocês são todos irmãos. Vocês não são inferiores. Vocês não devem tratar ninguém de forma inferior. Nem sequer o escravo. Então, por isso que Paulo diz: senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo que também vós tendes o Senhor nos céus. Então, ele fala, vocês têm que tratar os seus servos de forma adequada, como também no Senhor vocês foram resgatados. Eu tinha caído aqui, já voltei. Não, assim, a gente já tocou nesse assunto no começo, né? Falando sobre as diferenças, claro, que existem entre a escravidão no período de colonização, desse tipo de escravidão, desse tipo de servidão no texto. E uma coisa que indica muito bem essa diferença é que no próprio versículo 1 do capítulo 4, vai dizer, senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. E também nós vemos havia uma compreensão já na época, e também isso está nos próprios códigos domésticos, nas regras domésticas que eram comuns na época, era a compreensão que, ainda que por mais difícil que seja isso, mesmo o senhor podia entrar numa dívida com alguém e se tornar servo de outra pessoa. Então, muitas pessoas falavam, tratem bem os seus escravos, os seus servos, porque um dia vocês podem ser servos também. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo falar, mesmo os senhores já são servos, já têm Senhor no céu. E por terem Senhor no céu, devem tratar já agora os seus servos também com justiça e equidade. Lembro mais uma vez do que Paulo fala a Filemão, né? Mais uma vez, do que Paulo fala a Filemão, para que fizesse muito mais do que o próprio apóstolo Paulo estava pedindo. Se você que está acompanhando aí quiser ver um estudo sobre a carta de Paulo a Filemão, o pastor Marcos também teve um EBD que ele ministrou, que foi sobre essa carta, que ela está extremamente ligada a essa carta aos Colossenses, e ele vai falar sobre isso, sobre a relação que existe, que é muito maior do que a relação de servo e senhor, que é a relação de mutualidade cristã, de irmandade que um cristão tem com o outro. E isso exige de um cristão, em relação ao outro, respeito, amor, equidade, justiça, coisas que culturalmente, no tratamento de um senhor com o seu servo, ou de um servo para com o seu senhor, eram coisas impossíveis, mas que Paulo vai trazer à memória para mostrar, acima de tudo, vocês são cristãos, Cristo é tudo em todos, não importa se é bárbaro, cita, escravo, livre, judeu ou grego, homem ou mulher, né? Não existe essas diferenças são relativizadas quando a gente entende que a unidade maior é o fato de sermos filhos de Deus e unidos em Cristo e unidos uns aos outros em Cristo. Então, isso faz com que todas as diferenças existentes sejam relativizadas. Então, eu queria só terminar essa parte aí, concluir minha fala, me lembrando sobre isso, né? Sobre que, acima de tudo, nós somos irmãos. E ser irmão é ser submisso um ao outro, em amor. Lembro do que falei semana passada, não sei se os irmãos já assistiram o vídeo, ouviram ou lembram, que o amor... algo que é chave aqui nesse texto é que Paulo fala sobre o amor. O amor é o elo, né? Assim como na aula passada eu citei, né, que um comentarista comentando sobre esse texto, ele vai falar, que é o William Hendricks, ele vai falar que o amor é como um lubrificante, né, que serve para fazer com que as relações funcionem de forma correta, de forma mais leve, né? Ele vai dizer que o amor é o lubrificante que permite que as outras virtudes funcionem de forma suave. Então, submissão, amor, submissão, respeito, obediência, todas essas coisas que Paulo fala aqui no texto, é no amor. O amor é aquilo que vai fazer com que essas coisas aconteçam na nossa vida de forma sutil, natural e de forma não imposta, mas de forma agradável, leve, espontânea da nossa parte. Estamos chegando ao final. Lucimar,
e Valquíria querem falar mais alguma coisa antes de nós terminarmos? Vou dar a palavra para vocês se encerrarem a participação de vocês. Foi uma bênção vocês estarem com a gente aqui. Já estamos aqui a 1h20, a nossa live. Se fosse no Instagram, já tinham cortado a gente. Então, falem aí. Eu quero agradecer. No final, eu termino com a oração. Eu quero agradecer essa oportunidade, o convite, dizer assim que eu estou muito feliz por ter participado dessa live, e é diferente, mesmo a gente tendo a oração online todos os dias, ter reuniões online, a gente tem que usar essa plataforma mesmo digital, porque nós estamos nesse período grande de quarentena, e a gente vai aprendendo, a gente vai se reinventando, e não deixa de fazer isso, porque se a gente faz no trabalho, né, porque estamos trabalhando em casa e cultuando o Senhor em casa, não seria justo no convite da live a gente se negar a fazer porque, eu nunca fiz, não sei como. Realmente dá um friozinho na barriga saber que a gente está aqui com 3 feras, né, pastor, o João Mateus e Valquíria, que agora tenho visto ali no YouTube, tá uma benção, Valquíria. Então, a gente fica, se eu posso estar participando aqui de cursos de formadores das escolas, né, olhando as aulas e presenciando as aulas das outras professoras, e em oração dia de semana, graças a Deus o Senhor tem dado essa disponibilidade para nós, então vamos participar da live. E foi, assim, um privilégio muito grande ter estudado com vocês e ter nos reportado a igreja do Senhor, a igreja que o Senhor quer, em obediência, em submissão, em amor, sabendo que nós não somos perfeitos, continuamos, né, pecar, mas sair um pouco da situação de pecadores agora inconsciente. Nós pecamos, sabemos que pecamos, nos consertamos diante do Senhor, daqui a pouco a gente está errando de novo, mas a gente pede perdão ao Senhor e sabemos que todas essas coisas só vão ser perfeitas quando nós estivermos morando nas mansões celestiais com o Senhor. Mas enquanto a gente está aqui, a gente procura estar sempre fazendo com que o casamento seja grato ao Senhor, seja um casamento perfeito, né? Assim, perfeito dentro da palavra do Senhor, buscando a perfeição, o nosso relacionamento, né, com os sobrinhos, com os sobrinhos e netos sejam perfeitos para a glória do Senhor, e tudo que façamos, queremos fazer em amor e sob a direção do Espírito Santo na nossa vida. Então, muito obrigada por esse prazer de ter ficado com vocês aqui nesse período, e um beijo no coração de cada um de vocês. Eu também agradeço, que foi um desafio que, na verdade, eu fui fazer, como eu expliquei no último vídeo, eu fui fazer um jejum, né, de 21 dias, e Deus trouxe esse desafio ao meu coração de gravar os vídeos, e uma coisa que você acaba vendo, que até missões vai ficar diferente. Esse tempo digital realmente chegou para transformar, né, e também aumentar o nosso alcance das pessoas que a gente não tinha conhecimento. Tem pessoas que a gente não vai, a gente não vai saber, talvez, quem vai ver essa live, né? Vai ficar, e por tempos as pessoas vão ficar vendo, indo e voltando. A gente não sabe qual vai ser o alcance, como é que vai ser na vida das pessoas, mas o importante mesmo é nós deixarmos, né, a vida de Cristo transbordar nas outras vidas, né? O Salmo 46, que entre a Bíblia toda é o meu favorito, ele fala de um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, né? E esse rio, ele traz vida para essa cidade aqui, e que essa cidade precisa também transbordar para outras cidades, né? Que um rio sempre desemboca em outro, desemboca no mar, levando vida, levando a palavra de Deus. Então, que a nossa vida, né? Eu acredito que cada um de nós tem
tem vida para transbordar em outras, e que esse texto seja vivo na nossa vida e que as pessoas, ao olhar, igual você lembra às vezes de um texto que você, né, talvez até alguma pessoa vai ler o 46 e vai lembrar, mas eu gosto desse texto, mas que ao olhar por esse texto e falar assim, eu me lembro de um casamento parecido, né, João? E olha assim, João, o tempo todo, vai aniversário de casamento, aí quando o Pedrinho crescer, ele vai fazer a mesma coisa, meu pai amava minha mãe, todo mundo, assim, né, Lucimar, mesmo não gerando o filho no seu ventre, mas é mãe de tanta gente, né, cuida, tem um carinho assim, então, que a vida que a gente obteve de Jesus possa transbordar para essas pessoas que a gente alcança, né, a começar da nossa casa, que a nossa casa vá para outras casas, e que outras casas, e assim a palavra de Deus vai crescendo e transbordando. Amém. No mundo. Gente, Valquíria, depois você põe lá nos comentários o seu canal, porque aí quem quiser também depois acompanhar a Valquíria, lá ela tem um canal, você vai acompanhar aí a trajetória épica de Valquíria lá no YouTube, no canal acabou dela. Deixa eu só falar, acabou dia 21, mas está lá gravado. Não, acabou. E amanhã eu vou gravar outro. Mas as pessoas podem começar no primeiro dia. Pode começar de novo. Sempre vai estar lá para a gente poder acompanhar. Então, fica aí nosso agradecimento às irmãs, João sempre com a gente. Põe depois, Valquíria, aí nos comentários para o pessoal acompanhar onde está. Essa nossa edição vai estar já no YouTube também, de forma que você pode acompanhar aqui pelo Facebook, como você está com a gente. Eu peço que você, antes de sair do nosso canal, que você possa estar curtindo a nossa página. Às vezes a gente percebe que irmãos nossos estão lá na página, mas frequentam lá na página, mas não curtiram a página até hoje. Então, curte a página da Igreja Presbiteriana da Cidade e vai lá no Facebook, no nosso canal do YouTube, curte lá, se inscreve lá no nosso canal do YouTube, que lá você tem a sequência de todos os estudos da EBD. Nós temos uma playlist, você entra lá na playlist e você vai ver que nós já temos o nosso texto, o nosso vídeo lá sobre Colossenses, desde o primeiro vídeo. Também temos o vídeo de Filemão, que é o pastor Marcos Gregório que ministrou. E aí você vai fazer a junção disso tudo aí. Estamos estudando aí Efésios. Então, nossa trajetória esse ano tem sido Paulo, bastante Paulo. Já temos lá primeira epístola e segunda epístola de Tessalonicenses, praticamente terminando já Colossenses, no meio do caminho com Efésios, e já vamos para epístolas pastorais, as epístolas de Timóteo e Tito. Então, é outro desafio que nós em breve vamos enfrentar. Então, continue com a gente, acompanhe com a gente isso. Deus com certeza vai abençoar a vida de vocês. Obrigado quem ficou até aqui com a gente. Vamos orar para a gente poder terminar? Vamos orar então. Senhor, muito obrigado por tudo. Que a tua graça, a tua misericórdia venha sobre cada um dos meus irmãos. Que o Senhor visite com graça a cada um dos teus filhos. Tenha misericórdia de nós. Nos ajude. É o que nós te suplicamos. É o que nós te pedimos e te imploramos. Em nome de Jesus. Que a graça de Cristo, que o amor de Deus Pai, que o poder do Espírito Santo repouse sobre cada um, agora e para todo sempre. Amém e amém. Mais tarde, às 18h45, estaremos com o nosso culto online, pelo nosso canal do YouTube. Temos o culto presencial às 17h e às 18h45. E o culto às 18h45, além de ser presencial, ele é online, porque muitos irmãos ainda não podem estar conosco ainda, mas vão estar acompanhando pelo YouTube. Fica com Deus. Deus abençoe a vida de vocês.